Pois é, hoje de manhã vários estados brasileiros tiveram problema com o fornecimento de energia. O apagão já foi debelado na maioria dos locais e o governo federal, segundo o vice-presidente Geraldo Alckmin, está apurando as razões da interrupção. O estranho é que, vinculado ao apagão, o nome Ciro Gomes foi parar entre os tópicos mais comentados nas redes sociais. Mas não é tão estranho assim. Ciro resolveu se antecipar a tudo e a todos e culpou, claro e sem surpresas para ninguém, culpou Lula pelo apagão. Pior, disse que a culpa é de Lula por ter privatizado a Eletrobras. Sim, a Eletrobras que Bolsonaro e Paulo Guedes privatizaram, e a Eletrobras, cujo leilão o governo atual luta contra no STF. Esta é a frase de Ciro Gomes que abriu a polêmica. A entrega do controle da Eletrobras ao capital privado foi, e infelizmente pela covardia do governo Lula, continua sendo uma das maiores irresponsabilidades que já se praticou no Brasil. Em entrevista à TV 247 em março passado, o mesmo Lula criticou a privatização da Eletrobras e chegou a dizer que ela foi um crime de lesa pátria. Da Petrobras. O que foi feito na Eletrobras foi um crime de lesa pátria. Tá? Você privatizou uma empresa daquele porte, sabe? Você utilizou o dinheiro para quê? Para quê? É como se você tivesse a sua casa e você tivesse devendo para mim, você resolvesse vender a sua casa para pagar sua dívida, você ia ficar com o quê na vida? A Eletrobras foi privatizada em junho de 2022. O governo vendeu no mercado aproximadamente 10% das ações que tinha, ficando com a fatia de 43%, o que na prática tornou a Eletrobras uma empresa de capital pulverizado, ou seja, sem um controlador que detenha mais de 50% das ações. Vale lembrar que a tarefa de retomar o controle não é simples. Pela recompra de ações custaria mais de 100 bilhões de reais. Pela via legal, a situação é igualmente complicada, uma vez que o TCU aprovou a operação na época. Lula diz que vai brigar muito pela revisão da venda da empresa. Ciro Gomes, porém, passa o pano para Bolsonaro, para Paulo Guedes e concentra sua artilharia no petista. O jornalista Jorge Marques bem que tentou alertar o eterno candidato à presidência. Ciro, com um simples Google você verifica que o governo tem contestado no Supremo a privatização da Eletrobras, portanto não há covardia. Rômulo Dias ilustrou a situação com um meme. A jornalista Marília Gabriela pergunta a Ciro de quem é a culpa pela guerra na Ucrânia. Ciro responde, do Lula. E pelo incêndio florestal no Havaí? Do Lula. O conhecido perfil Pesquisas e Análises Eleições 2022 trouxe de volta outro meme do Ciro. Veja bem, se Lula tivesse desistido de ser Lula, eu seria Lula. O escritor e colunista Fábio Reis Viana trouxe a foto de capa do Jornal do Brasil de 7 de setembro de 1994, quando Ciro Gomes era ministro da Fazenda de Itamar Franco. A manchete era: Ciro põe programa de privatização entre as prioridades do ministério. Daniel Maia de Mello relembrou o meme animado com Ciro como protagonista. E o PT, hein? E o Lula? Confira. Especialista em direito público, Tauá Rezende disse o óbvio. Quem privatizou foi o Bolsonaro, rapaz. A campanha já acabou. O cafezinho do experiente jornalista Miguel do Rosário, que já esteve com Ciro, mas hoje é um de seus mais perspicazes críticos, afirmou: Ciro Gomes sai da toca e culpa Lula pelo apagão nacional. Praticamente sumido do debate público desde que saiu derrotado das urnas, o ex-presidenciável Ciro Gomes reapareceu para fazer uma postagem semelhante aos políticos bolsonaristas. No Twitter, o pedetista culpou o presidente Lula pelo apagão de quase 2 horas que atingiu todas as regiões do Brasil. E o deputado federal Padre João, do PT Mineiro, resumiu: adora compartilhar mentiras, hein, Ciro? E anexou a crítica à manchete de todo o Brasil em 10 de junho de 2022. Bolsonaro privatiza a Eletrobras por 33,7 bilhões de reais.